O que é Fundo Soberano? As necessidades de um Estado são supridas por via do Orçamento de Estado, que é constituído pelas contribuições das pessoas que vivem no país. Quando no país é encontrado petróleo, gás ou algum outro recurso natural não renovável, as receitas resultantes da sua exploração podem ser adicionadas ao Orçamento de Estado e utilizadas para repor o financiamento das despesas rotineiras do Estado, como salários de funcionários, construção de infraestruturas, aquisição de medicamentos, livros escolares, entre outras. A alocação direta das receitas ao orçamento pode parecer positivo inicialmente, pelo rápido desenvolvimento aparente. Mas a médio e longo prazo, o país pode desenvolver uma dependência em relação ao recurso natural, criando declínio de outros setores comerciais e com potencial de gerar receitas para o Estado. Este fenómeno é comumente conhecido como doença holandesa, uma vez que, na década de 60, a Holanda registrou um declínio do setor manufatureiro quando exportava o gás descoberto em seu território. O perigo da dependência de um recurso natural não renovável para sustentar as despesas do país é que o esgotamento ou depreciação do mesmo leva o Estado a não ter receita suficiente para suprir as suas despesas, podendo gerar crises económicas e financeiras. Para minimizar esses riscos, propõe-se a criação de um fundo para a acumulação e gestão das receitas geradas pelos recursos naturais. A esse tipo de fundo chama-se Fundo Soberano de Riqueza. Geralmente, os fundos soberanos são formados por imposto de produção, royalties, saldos de pagamentos excedentes, operações oficiais de moedas estrangeiras, excedentes fiscais e receitas de poupanças, com exceção das reservas internacionais, fundo de pensões do INSS ou ativos geridos para benefícios individuais. Como se classificam os fundos soberanos? Tradicionalmente, os fundos soberanos podem ser classificados de 5 formas, tendo em conta objetivos específicos. Fundo de estabilização, que visa proteger e estabilizar o orçamento e a economia dos choques ligados à volatilidade dos preços das matérias-primas no mercado internacional sob as receitas e exportações. Fundo de poupança para futuras gerações, igualmente conhecido como Fundo Intergeracional, visa converter ativos provenientes da exploração de recursos em investimentos que possam garantir renda no futuro. Fundo de Reserva de Pensão, que fornece passivos de pensões contingentes. Fundo de Reserva de Investimentos, que visa mitigar os efeitos da doença holandesa, servindo para investimentos de longo prazo e com baixa taxa de risco e elevada margem de retorno. E, por último, Fundo de Desenvolvimento Estratégico, que visa promover o desenvolvimento econômico ou os objetivos de desenvolvimento. Tipicamente, ajuda a financiar projetos socioeconómicos ou a promover políticas industriais que possam elevar o potencial de crescimento de um país. A maior parte dos fundos soberanos existentes no mundo são criados com a finalidade de acumular poupanças intergeracionais e auxiliar na estabilização econômica. Muitas vezes, os fundos desta natureza coexistem com outros fundos, como os de investimento e desenvolvimento estratégico. Moçambique está em processo de criação de um fundo soberano como mecanismo de gestão das receitas provenientes da exploração dos recursos extrativos do país. Este processo, que visa resultar na aprovação de uma lei pela Assembleia da República, deverá incluir consultas públicas amplas, de modo a assegurar que a voz dos moçambicanos, os donos dos recursos, possa ser ouvida e as suas sugestões tomadas em consideração, assegurando que as decisões sejam tomadas no interesse público do cidadão moçambicano. O Banco de Moçambique sugere a criação de um fundo soberano para o país com 2 objetivos: poupar para futuras gerações e para a estabilização fiscal. A criação do Fundo Soberano pode definir o futuro do nosso país. Faça a sua parte. Participe no processo de consultas públicas conduzidas pela sociedade civil e pela Assembleia da República. Gostou deste vídeo? Para saber mais sobre finanças públicas, subscreva-se ao nosso canal.